Título 8º. Dos crimes contra a administração da justiça militar. Artigo 340. Recusar o militar ou assemelhado exercer, sem motivo legal, função que lhe seja atribuída na administração da justiça militar. Pena: suspensão do exercício do posto ou cargo, de 2 a 6 meses. Artigo 341. Desacatar a autoridade judiciária militar no exercício da função ou em razão dela. Pena: reclusão, até 4 anos. Artigo 342. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra a autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona, ou é chamada a intervir em inquérito policial, processo administrativo ou judicial militar. Pena: reclusão, até 4 anos, além da pena correspondente à violência. Artigo 343. Dar causa à instauração de inquérito policial ou processo judicial militar contra alguém, imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar, de que o sabe inocente. Pena: reclusão, de 2 a 8 anos. Parágrafo único. A pena é agravada, se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto. Artigo 344. Provocar ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime sujeito à jurisdição militar, que sabe não se ter verificado. Pena: detenção, até 6 meses. Artigo 345. Acusar-se, perante a autoridade, de crime sujeito à jurisdição militar, inexistente ou praticado por outrem. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano. Artigo 346. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, em inquérito policial, processo administrativo ou judicial, militar. Pena: reclusão, de 2 a 6 anos. Primeiro, a pena aumenta-se de 1/3, se o crime é praticado mediante suborno. Segundo, o fato deixa de ser punível, se, antes da sentença o agente se retrata ou declara a verdade. Artigo 347. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, tradução ou interpretação, inquérito policial, processo administrativo ou judicial, militar, ainda que a oferta não seja aceita. Pena: reclusão, de 2 a 8 anos. Artigo 348. Fazer pela imprensa, rádio ou televisão, antes da intercorrência de decisão definitiva em processo penal militar, comentário tendente a exercer pressão sobre declaração de testemunha ou laudo de perito. Pena: detenção, até 6 meses. Artigo 349. Deixar, sem justa causa, de cumprir decisão da Justiça Militar, ou retardar ou fraudar o seu cumprimento. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 1º. No caso de transgressão dos artigos 116, 117 e 118, a pena será cumprida sem prejuízo da execução da medida de segurança. Parágrafo 2º. Nos casos do artigo 118 e seus parágrafos 1º e 2º, a pena pela desobediência é aplicada ao representante, ou representantes legais, do estabelecimento, sociedade ou associação. Artigo 350. Auxiliar a subtrair-se a ação da autoridade autor de crime militar, a que é cominada a pena de morte ou reclusão. Pena: detenção, até 6 meses.
Parágrafo 1º. Se ao crime é cominada a pena de detenção ou impedimento, suspensão ou reforma. Pena. Detenção, até 3 meses. Parágrafo 2º. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fique isento da pena. Artigo 351. Prestar ao criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Pena. Detenção, de 3 meses a 1 ano. Artigo 352. Inutilizar, total ou parcialmente, sonegar ou dar descaminho a autos, documento ou objeto de valor probante, que tem sob guarda ou recebe para exame. Pena. Detenção, de 6 meses a 3 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. Se a inutilização ou descaminho resulta de ação ou omissão culposa. Pena. Detenção, até 6 meses. Artigo 353. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha, na Justiça Militar. Pena. Reclusão, até 5 anos. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas no artigo. Artigo 354. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus, de que foi suspenso ou privado por decisão da Justiça Militar. Pena. Detenção, de 3 meses a 2 anos.